Salomão escreveu que o fim das coisas é melhor do que o seu começo, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. E essa verdade ecoa com força num tempo em que tudo exige pressa. Há pessoas que carregam no coração um cansaço silencioso, uma ansiedade que não nasce apenas da falta de recursos, mas da incerteza sobre o amanhã. O mundo grita que é preciso agir agora, decidir rápido, aproveitar a próxima oportunidade antes que seja tarde. Mas a sabedoria de Deus sussurra algo diferente. Há caminhos que só se revelam com o tempo, e há frutos que amadurecem apenas para quem permanece fiel ao propósito. Em meio ao caos, existe uma promessa que não falha. Quem aprende a enxergar além do agora encontra paz mesmo quando tudo parece instável. As últimas semanas reforçaram essa sensação de instabilidade coletiva. Manchetes falam de oscilações bruscas nos mercados, expectativas incertas sobre juros, crescimento econômico desacelerado em algumas regiões e euforia momentânea em outras. Um dia, o otimismo domina, no outro, o medo volta a ocupar espaço. Para quem acompanha essas notícias, o coração é puxado de um lado para o outro, como se estivesse preso a uma maré que nunca se aquieta. Mas essas informações, apesar de importantes, não deveriam governar a alma. Elas são o pano de fundo de uma história maior, não o roteiro principal da vida. O conflito emocional surge quando a mente se deixa conduzir apenas por essas variações externas. O medo de perder oportunidades, a ansiedade por resultados imediatos, a comparação constante com quem parece estar sempre um passo à frente e a sensação de não ter controle sobre o próprio futuro criam um peso difícil de carregar. Muitas decisões erradas nascem desse estado interior. Não é apenas a falta de conhecimento técnico que leva ao erro, mas a ausência de uma visão de longo prazo enraizada na sabedoria espiritual. Quando o coração está inquieto, até boas escolhas podem se tornar fontes de arrependimento. A palavra oferece um antídoto poderoso para esse estado. Em Provérbios está escrito que os planos bem elaborados levam à fartura, mas todo apressado acaba na miséria. Essa afirmação não fala apenas de resultados materiais, mas de um princípio espiritual profundo. A vida prospera quando há direção, paciência e propósito. A verdadeira prosperidade começa no espírito, quando a mente aprende a confiar em processos que não podem ser acelerados artificialmente. Deus não se move pela ansiedade humana. Ele se move pela fidelidade e pela constância. Pensar na bolsa e na visão de longo prazo, à luz dessa sabedoria, é entender que a vida funciona como uma construção. Não se ergue uma casa sólida em poucos dias, nem se sustenta uma estrutura sem fundamento. A Bíblia frequentemente compara a vida a uma edificação. E essa metáfora é extremamente atual. Muitos querem levantar resultados rápidos sobre bases frágeis, mas basta uma tempestade para revelar a fragilidade do que foi construído. A sabedoria, por outro lado, ensina a cavar fundo, estabelecer fundamentos e aceitar que o crescimento verdadeiro é gradual. As notícias recentes mostram exemplos claros dessa dinâmica. Movimentos bruscos geram euforia em alguns e desespero em outros. Mas quem enxerga com visão de longo prazo não reage ao primeiro sinal de vento forte. Ele observa, analisa e espera. Essa postura não é passividade, é maturidade. Salomão também escreveu que há tempo para tudo debaixo do céu. E reconhecer o tempo certo é uma das maiores expressões de sabedoria. Nem todo momento é de agir. E nem toda oportunidade deve ser abraçada. O arco emocional dessa jornada começa no medo, passa pela inquietação e encontra descanso na clareza espiritual. Quando a sabedoria passa a guiar as decisões, a ansiedade perde espaço. O coração aprende a discernir o que é ruído e o que é direção. A metáfora da tempestade se encaixa perfeitamente aqui. Enquanto muitos entram em pânico diante das ondas, quem tem uma âncora firme permanece estável. Essa âncora não é a previsão perfeita do futuro, mas a confiança em princípios eternos que não mudam com as circunstâncias. Aplicar isso à vida prática significa desenvolver paciência, disciplina e constância.
A visão de longo prazo exige renúncia imediata, algo que o mundo atual resiste em aceitar. Mas a Bíblia ensina que a herança mais valiosa não é construída em um dia. Assim como o agricultor planta, cuida e espera a estação certa para colher, quem age com sabedoria entende que resultados duradouros são fruto de perseverança. Não é a ausência de quedas que define o sucesso, mas a capacidade de permanecer fiel ao caminho escolhido. Essa perspectiva também liberta da comparação. Quando se entende que cada jornada tem seu tempo, o sucesso alheio deixa de ser ameaça e passa a ser apenas parte de um cenário maior. A sabedoria ensina contentamento e foco. Em vez de olhar para os lados, o coração se volta para a própria missão. Isso traz paz, porque a alma deixa de competir e começa a construir. E onde há paz, há clareza para decisões mais alinhadas. O clímax dessa reflexão se resume numa verdade que atravessa gerações. A economia muda, os mercados sobem e descem, mas a sabedoria que vem de Deus sustenta qualquer vida. Essa frase carrega um peso espiritual profundo. Ela lembra que a segurança verdadeira não está na previsibilidade do mundo, mas na constância dos princípios divinos. Quem constrói sobre essa base não é abalado pelas oscilações do presente. Ao encerrar, fica um convite sincero à introspecção. Antes de pensar no próximo movimento externo, vale olhar para dentro e perguntar: qual visão tem guiado minhas decisões? Tenho reagido ao medo ou caminhado com sabedoria? Este é um chamado para alinhar o espírito antes de alinhar estratégias, para fortalecer a fé antes de buscar resultados. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe nos comentários o que mais tem desafiado sua paciência hoje. Inscreva-se no canal para continuar crescendo em fé, sabedoria e propósito. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam a enxergar além do agora. Porque quem anda com visão de longo prazo não vive refém do presente, vive sustentado pela sabedoria que não falha.